Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 2 de setembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Quando iam a caminho, um homem lhe disse: Senhor, eu te acompanharei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm suas tocas, os pássaros do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Lucas 9, 57 a 58. Meta do mês: desenvolver a fé e a alegria na construção da paz. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Meta do dia: exercitar a fé na providência divina a fim de vencer os obstáculos do caminho e viver em paz. Sugestão para a sua prece diária: prece de amor ao próximo. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã agradecer pelas bênçãos recebidas, agradecer pelos amigos, agradecer pelos familiares, pelos parentes, pelos colegas de trabalho. Agradecer, Jesus, por todos aqueles irmãos que se preocupam conosco, fortalecendo-nos, encorajando-nos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, mais um dia aí à nossa frente, cheio de expectativas, cheia de compromissos que cada um de nós tem na tarefa missionária do Cristo. Queremos lembrá-los que nós teremos no dia 10 e também no dia 11 de setembro nosso encontro fraterno. Venha conhecer um pouquinho do que a Casa Espírita realiza. Isso é muito bom. E quero lembrar que o tema central do nosso encontro, bem-aventurados os aflitos. Então, nós vamos estar a postos lá em nossa Casa Espírita, que está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Dúvidas, esclarecimentos? Entre em contato conosco pelo WhatsApp 66984 667110. Amanhã é o dia da evangelização das crianças, dos jovens, dos adultos, é dia do tratamento infanto-juvenil e é o dia também da sopa fraterna. Na parte da manhã, a partir das 8 horas, nós estaremos a postos em nossa casa. E lembremos ainda que, no finalzinho da tarde, às 5h30, nós estaremos com a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Meus amigos, vamos para a mensagem do dia de hoje. Lembrando que nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Campeonatos. Costumamos admirar as personalidades que se galardoam na Terra. Tribunos vencem inibição e gaguez em adestramento laborioso, aprimorando a dicção. Poetas
torturam versos durante anos, transfigurando-se em estetas perfeitas, ajustando a emoção aos rigores da forma. Pintores reconstituem os próprios traços, centenas de vezes, fixando por fim os coloridos da natureza. Atletas despedem tempo indeterminado, manejando bolas e raquetas, ou submetendo-se a severos regimes em matéria de alimentação e disciplina, para se garantirem nos galarins da evidência. Todos eles são dignos de apreço pelas técnicas obtidas à custa de longo esforço, e todos, conquanto sem intenção, traçam o caminho que se nos indica as vitórias da alma, porquanto existem campeonatos ocultos sem qualquer aplauso no mundo, embora atenciosamente seguidos da esfera espiritual. Se aspiramos à libertação da impulsividade que nos arrasta aos flagelos da cólera e da incontinência, é forçoso nos afeiçoemos aos regulamentos interiores. Tribunos, poetas, pintores e atletas terão lido e ouvido treinadores eméritos, mas sem a consagração deles mesmos aos exercícios que lhes atribuíram eficiência, não passariam de aspirantes aos títulos que apresentam. Assim também no campo do espírito, não adquiriremos equilíbrio e entendimento, abnegação e fé, unicamente desejando semelhantes aquisições. Não ignoramos que em certos episódios da vida não remediaremos a dificuldade com atitudes meigas e que surgem lances na estrada nos quais o silêncio não é a diretriz ideal. Não desconhecemos que, em determinadas circunstâncias, a caridade não deve ser vazada em moldes de frouxidão e que o sentimento não é feito de pedra para resistir intocável a todos os aguilhões do desejo. Entretanto, se aplicarmos em nós as regras em cuja eficácia acreditamos, sofreando impulsos inferiores, 5, 200, 800, 2.000, 10.000 ou 50.000 vezes, praticando humildade e paciência pela obtenção dos pequeninos triunfos do mundo íntimo, que somente nós próprios conseguimos avaliar, conquistaremos o burilamento do espírito, encontrando a palavra certa e a conduta exata nas mais diversas situações e nos mais variados problemas. Tudo é questão de início e o êxito depende da lealdade à consciência, porquanto exclusivamente aqueles que cultivam fidelidade à própria consciência é que se dispõem a prosseguir e perseverar. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, março de 1964.
e também escrito no Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 81. Meu Deus, que comunicação! E aqui não vamos nem conseguir falar muito sobre esta questão, porque nos mexe muito, né? Assim como nós competimos, né, até o texto dessa mensagem, o título, melhor dizendo, dessa mensagem de Emmanuel, campeonatos. Nós competimos diante de várias situações todos os dias. Só que o Emmanuel nos chama muita atenção nas competições ocultas que nós temos. E nós sabemos que nessa competição nós temos muita gente aplaudindo a gente. Assim também como tem muita gente entristecida pelo, pelo nosso deslizes, né? Pelas nossas invigilâncias, pelos nossos equívocos, pela falta de esforço, né? Então, como são dignos, ele fazendo esse contraponto entre a prática do mundo, aqui nas nossas vivências íntimas, materiais, mas também levando-nos a esse entendimento do nosso progresso íntimo, do nosso progresso moral, das vitórias da nossa alma. Então, a cada instante nós devemos aspirarmos por essa libertação dessa impulsividade que às vezes nos arrasta a grandes dores, porque às vezes nós não temos paciência de ouvir uma conversa inadequada até o final, nós interrompemos a pessoa. Então, são questões tão mínimas, mas que causam grandes desajustes, porque às vezes por uma vontade exagerada da gente querer interromper a pessoa ou adivinhar o que a pessoa está falando, tentando dizer, nós vamos causando uma mágoa, uma rejeição naquela pessoa em relação a nós. Então, é importante nós trabalharmos isso no nosso coração, porque essa impulsividade faz com que a gente descumpra os regramentos. Então, a gente tem que ter esse tato, né, na condução do nosso trabalho. Eu fico pensando muito ultimamente, porque uma coisa é a gente ser visto lá na casa espírita durante a palestra, durante aqueles momentos que nós temos ali de 1 hora, no máximo 2 horas, de convivência. Então a gente começa a admirar o palestrante, a gente começa a admirar o outro, o médium, né? Endeusando isso, endeusando aquilo, que e acontece. Quando a gente passa a conviver com essa pessoa no nosso dia a dia, a gente vai vendo que essa pessoa tem falha. E muitas vezes, esse castelo que foi construído pelo endeusamento, que é um erro nosso, né, de endeusar a pessoa, porque todos nós somos falíveis. E aí a gente percebe que a pessoa não é tudo aquilo que a gente endeusou. E aí a gente entra num processo de frustração. E é isso que nós temos que trabalhar no nosso coração. Nós vamos frequentar a casa espírita, nós vamos seguir o espiritismo, seguir a doutrina do Cristo, não é por causa do José, não é por causa do Manuel, não é por causa da Maria, não é por causa do Antônio, e assim por diante. Nós vamos seguir o Evangelho do Cristo por causa do Cristo. Porque nós sabemos que o José, a Maria, o João, o Manuel e muitos outros são falíveis. E na nossa convivência no dia a dia, nós vamos mostrando as nossas garrinhas, né?
Nós vamos mostrando que nem tudo aquilo que a gente fala, a gente consegue viver. E aí entra a questão da nossa reforma íntima, que é um esforço. E nós temos que perceber esse esforço. Eu, só para a gente não delongar tanto, eu fui para a reunião Allan Kardec, a um estado fora do nosso estado, e uma jovem me dizia que hoje o esposo ele não é espírita, mas ele sempre apoia a esposa nas causas espíritas. Então ele sempre pergunta: hoje tem atividade na casa espírita? Ele vai lá, leva a esposa, deixa lá, ela faz a sua tarefa, vai embora. Aí ela dizia: por que que ele faz isso? Porque depois que ela encontrou a doutrina espírita, que ela se aprofundou no Evangelho de Jesus, muitas coisas na casa mudaram. Mudou muita coisa. Então, ele percebeu que essa religião mudou a sua esposa. Mudando a sua esposa, mudou todo o ambiente doméstico, inclusive ele. Então, por que que ele vai podar algo que é tão bom para a sua família? Então, eu fiquei admirado assim dela dizer isso. E da transformação que a doutrina espírita causa em nós. E às vezes a gente não consegue perceber que o nosso irmão está mudando. E a gente, às vezes, consegue perceber. Então, basta muito a gente olhar as pessoas sem fazer o prejuízo daquilo, sem preconceito, porque nós já olhamos na pessoa com preconceito. Então, a gente olhar a pessoa ali, à nossa frente, do jeito que ela se encontra. Meus amigos, que mensagem linda, uma mensagem lá de 64, mas que é muito atual. E vamos então fazer prece, buscar durante o dia, sintonizar sempre com Jesus. Fazer prece. Está ali no seu trabalho, sentadinho na cadeira, está meio difícil mexendo com seus papéis, não está encontrando? Feche os olhos, faça: Jesus, me ajude. Pronto, é uma prece. Obrigado, Jesus, por ter conseguido realizar com empenho o meu trabalho. É uma prece, né? Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos os ensinos desta manhã e nós rogamos, Jesus, que o seu amparo esteja sempre conosco e que a gente consiga, Jesus, nos manter firmes, nos manter sintonizados contigo, para que as distrações do dia não nos afastem de ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, fiquem em paz, que Deus nos abençoe.